Nosso Pai Celestial, te agradecemos pelo Senhor ter nos abençoado nesta noite, Senhor, nos trazido até aqui e nós poder sentar e ouvir um programa tão abençoado como os acabamos de ouvir, Senhor. Ensinamento para nós, mostrando a nossa posição, Pai, como um verdadeiro servo do Senhor e a maneira que devemos ser, Pai. E é o Senhor que nos ensina, Pai. E nós estamos agradecidos por esta palavra. E agora, Senhor, enquanto nós vamos meditar na Tua palavra e vamos ter a oração final, Senhor, que o Senhor possa coroar com bênçãos celestiais, pois é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos a Bíblia em São Marcos, capítulo 16 e versículo 15. Que Deus aceite o nosso louvor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem assentar. Que Deus nos ajude. É a nossa oração, nosso pedido, né? E irmão Ezequias me ligou que não poderia estar nesta noite. E a irmã Kelly também não pôde estar. E nós vamos orar para que Deus dê pessoas para trabalhar para nós aqui. Colocar som e assim por diante, né? Vamos começar a orar para que Deus possa mandar pessoas que possam ter essa função, né? Desempenhar isso, porque isso faz parte do culto. E essa responsabilidade é muito séria. É tão séria como o diácono, é tão séria quanto pastor, né? Cada um assumir a sua responsabilidade como o cargo que Deus deu, né? Se a pessoa exerce alguma coisa na igreja, em hipótese nenhuma ele deve faltar por causa de coisa alguma. Ele tem que, se tiver alguma outra pessoa, então ele pode fazer, senão fica desta forma, é difícil, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E Deus vai preparar alguém para nos ajudar aí também. Eu estou com a mensagem do irmão Brana, provando sua palavra. Você crê que Deus não muda? Ele nunca mudou e jamais mudará. E o irmão Brana leu a escritura, eu quero ler essa escritura também. Em 1 Reis, capítulo 10, ele fala sobre a rainha de Sabá. Vem visitar Salomão. E ele diz: E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do Senhor veio provar por enigmas. Coisa boa é ouvir falar de alguém que Deus está abençoando. Amém? E você poder ir ver e ficar maravilhado. Dizer, nem me falaram um pouco, nem a metade daquilo que me disseram, é muito mais. Então, aqui vem em Reis falando, ele disse: E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos, carregado de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração.
E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, olha só o que ela observou: a comida da sua mesa, o assentar de seus servos e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as suas subidas pela qual subia a casa do Senhor. Olha o que aconteceu com a rainha. Não houve mais espírito nela. Ela ficou como que só observando, né? E disse ao rei: foi verdade as palavras que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não criei naquelas palavras, até que vim. E os meus olhos viram, e eis que não disseram metade. Sobrepuxaste em sabedoria e bens e fama que ouvi. Bem-aventurados esses teus servos que estão sempre diante de ti. Olha só, que ouve a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te agrada em ti, para que pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. O irmão Brana leu essa escritura e pregou essa mensagem, e no parágrafo 59, ele fala: eu vou falar essas pequenas 3 palavras, provando a sua palavra. Sabe, há uma escritura na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 21, onde está escrito: examinai tudo e retende o bem. Qualquer coisa é examinada, e isso será provado ser correto ou errado. Que Deus nos ajude a nós examinar todas as coisas. Amém? E ele disse: e qualquer coisa em questão, isso deve ser examinado até encontrar o que é correto. E então, ao encontrar o que é correto, ela diz, a Bíblia, né? Retende. Em outras palavras, agarre e não solte. Retenha, em outras palavras, retenha firme para que não escape. Retende o bem, depois de ser provado estar correto, e qualquer coisa que for provada não estar certo, então solte. Não segure aquilo. O mais rápido que puder. Afasta-se disso. Nunca retenha o que é errado. Irmãos, eu ouvi, ontem foi o culto pregado, a escola pregada pelo pastor Gideão Marinho, ali em Goiânia. Que mensagem tremenda. Eu gostaria que todos vocês ouvissem, a hora que vocês tivessem um tempinho, ouça essa mensagem. Uma mensagem muito profunda. O que nós devemos nos afastar daquilo que não é de Deus e nos agarrar naquilo que é de Deus. Nós precisamos disso. Agora o profeta diz: agora é possível que cristãos firmes, pessoas boas, às vezes retenham o que é errado, achando ser correto. Mas então essas coisas devem ser provadas se são corretas ou erradas, e é o dever de todos nós, pois que esperamos ir ao céu quando Jesus vier. É o dever de todo ministro, quando se traz qualquer pergunta, que ele resolva isso,
Que Deus tenha misericórdia e nos dê capacidade, força para nós. E então prove diante o povo, tudo através da palavra de Deus, para que eu entenda, porque ninguém quer ser encontrado errado. Amém? Você está aqui, nós estamos aqui, e ninguém quer se encontrar errado. Todos nós queremos estar certos de Deus. Aleluia! Ninguém de nós quer nos encontrar errado, retendo o que é errado. Assim que temos uma escritura, e Jesus disse: toda a escritura deve se cumprir, de que deveríamos examinar todas as coisas, e então reter firme, agarrar até a morte e não soltar. Graças a Deus que Deus tem nos dado isso para nós. Nós temos certeza disso, absoluta. Veja só o que o profeta diz no parágrafo 70, ele diz: mas veja, diante de todas as eras, as pessoas duvidaram da palavra, e as coisas pelas quais passamos e em que vivemos hoje, a pior de todas é esta era que nós estamos vivendo. Diante de toda esta dúvida, de tantas dúvidas que existe, o profeta diz: Deus continua provando que a sua palavra está certa. Olha, isso traz segurança para nós, irmãos. Nós saber que Deus continua sendo o mesmo, como Ele tem feito em toda a era. E Ele diz algo muito profundo aqui, irmãos. Eu estava meditando sobre isso essa manhã. E ele diz assim: a incredulidade, ela não detém Deus. A incredulidade, ela não detém Deus, não impede Deus de Ele agir. Todas as coisas, irmãos, estão no seu devido lugar. Nada está fora do lugar. Os acontecimentos que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo no mundo geral, tudo está no cronograma de Deus. E tudo que tem que acontecer, vai acontecer. Nada vai impedir de Deus operar. Não há incredulidade que faça com que Deus não opere. Deus continua operando. E você vai ver quão maravilhoso é essa mensagem. Ele disse: não importa quanto o mundo não creia. O mundo não crê na mensagem. Mesmo assim vai suceder. Incredulidade nada faz a não ser condenar o incrédulo. A incredulidade enviará o incrédulo para o inferno. Ela roubará dele toda a bênção que Deus lhe prometeu. Olha, irmão, que profundo isso aqui, nós saber dessas coisas. Por isso que nós cremos. Nós não somos incrédulos, nós somos crentes verdadeiros. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é profundo você ver essas coisas. A incredulidade enviará o incrédulo para o inferno, e ela roubará dele toda a bênção que Deus prometeu. Mas ela não impede Deus de seguir adiante com o crente. Aleluia! A incredulidade não detém a Deus, ela somente detém o incrédulo. Você diz: o sol não vai brilhar amanhã. O sol não vai brilhar amanhã. Vou pará-lo, tente-o. Muito bem, não consegue fazer isso. Deus colocou em ordem e disse que ele iria brilhar. Aleluia, e ele brilhará amanhã. Vai brilhar, isso é só isso. Ele disse que iria, talvez algumas nuvens debaixo dele.
Talvez amanhã, irmão, o seu dia seja com nuvens. Tem as nuvens, sombras, mas atrás dessa sombra, atrás dessas nuvens, existe um sol. E esse sol é Deus. Talvez você tenha problemas, lutas, mas atrás dessas lutas existe um Deus. Aleluia, que está olhando para você, que tem uma promessa para você. E ele disse: mas mesmo assim ele vai brilhar do mesmo jeito. Você não pode deter a Deus com isso, porque é a palavra falada de Deus. Como ele declara a sua palavra às pessoas? Primeiro, Deus conhecendo que haveria incrédulos. Deus sabia que haveria incrédulos. Observe a sabedoria de Deus, sabendo que haveria incrédulos e que a maioria seria incrédulos. Então você para e pensa aqui, se a maioria seria incrédulos e você é um crente, olha que vitória é para você ser escolhido para ser um crente, predestinado para crer. Aleluia, predestinado para não duvidar. Irmão, os apóstolos foram predestinados. Cada um foi predestinado para cumprir a sua missão. Até mesmo Judas foi predestinado para cumprir a sua missão. E ninguém podia impedir. Agora veja só o que o profeta diz. Continua dizendo: sabendo que haveria incrédulos e que a maioria seria incrédulos, ele por presciência predestinou uma semente para cada era que creria nela. E você diz: eu sou um deles, eu faço parte dessa semente que crê. Aleluia, tudo é possível àquele que crer. Agora, se você notar aí, pois cada era segue adiante com sua palavra, tudo na hora certa. Nada impede a Deus, ele segue adiante, cada clique está se dando com exatidão. O relógio de Deus não é esse relógio de parede. E volta e meia o irmão Daniel tem que ir lá dar o irmão Claumiro, vão lá dar uma ajustadinha. O relógio de Deus marca a hora certa. Ele não adianta, ele não atrasa. Aleluia, ele sabe todas as coisas, ele está dando com exatidão. Achamos às vezes que não vai funcionar direito, mas não se preocupe, o relógio está precisamente exato. Aleluia, não se preocupe, está tudo funcionando com exatidão. E aí o irmão Brana vem e fala assim nessa mensagem, dizendo assim: quando eu olho em volta de mim às vezes, e eu vejo esses riques, e essas riquetas que temos hoje nas ruas, e como tudo anda acontecendo, e eu penso: ó Deus, espere aí, ele disse, o meu relógio está girando com exatidão. Essas coisas eram para acontecer. Tem que colocar na mesma base que colocou o primeiro homem naquele dia. Ele colocou na mesma base Lutero, na mesma base Wesley, porque veja, você não se conhecia pecado, então agora, como agora. E quanto mais conhecimento agora do que então, e quando o inimigo vem com uma corrente de água, o Espírito de Deus alvora contra ele uma bandeira. Se há um tempo que o diabo está lutando com toda a força, é agora. Mas Deus também está lutando com toda a força. Toda a força de Deus está na sua igreja.
Aleluia. E quando temos mais conhecimento agora do que então, o inimigo vem como corrente de água, o Espírito de Deus alvora contra ele uma bandeira, e hoje temos mais conhecimento, de modo que os rios da incredulidade estão fluindo fortemente. Mas Deus levanta contra isso uma bandeira. Lembre-se, Ele sempre a razão. Ele predestinou essas coisas para acontecer. Ele predisse através dos seus profetas que aconteceria. E quando o justo vê que essas coisas estão confirmadas, então ele sabe que está certo. Cada coisa que está acontecendo, você olha e vê. Isso era para acontecer no final do tempo, nos últimos dias. Está acontecendo, então isso é Deus, é cumprimento da palavra de Deus. Veja só. Então ele sabe que isso está certo, independente do qualquer outra pessoa diga, ele sabe que isso está certo. E encontramos em Tessalonicenses que ele disse que ele predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, Deus não dizendo eu te escolho, eu não te escolho, mas a sua presciência, ele sabia o que você faria. Por isso, por presciência, ele colocou em ordem, e ele fez tudo operar para o bem dele e para o seu bem. Todas as coisas acontecem, estão acontecendo, e tudo está no plano de Deus. O profeta diz, aleluia, ele continua falando essas coisas para nós. Em Gênesis capítulo Deus disse a Adão e Eva o que aconteceria quando eles descressem de sua palavra. E ele colocou o certo e o errado diante deles. E ele disse, no dia que dele comeres, o que dela comer, nesse dia morrereis. E Deus quis dizer exatamente aquilo que ele disse. Ele sempre faz isso e ele leva a sério o que ele diz. Aleluia. Satanás a levou a descrer dela, pois o próprio Satanás nunca creu na palavra. Ele não crê nela, por isso ele a levou a crer naquilo. E ele ainda faz a mesma coisa, ensina a mesma coisa a outros a descrer da palavra. Como ela fez? Deus o fortificou, o seu povo, na sua palavra. Aleluia, que é a única defesa do cristão, é a palavra de Deus. Não a sua denominação, não o seu pai, não a sua mãe, isso está bem, mas atrás da palavra, este é o lugar que o crente está protegido. Aleluia, esse é o lugar que nós estamos descansados. Quando aquela pequena avenida foi violada com um insignificante, queria saber se ela estava certa ou não, mas veja só o que o profeta diz. Deus cumpriu a sua palavra, ele a executou. Satanás tentou fazer que ele cresce ou descresce dela, e ele disse, não arrasoe com ela. Você não tem direito nenhum. Quando Deus diz alguma coisa, justamente do modo que ele disse e da maneira que ele faz, Deus não muda. Tudo que ele falou vai acontecer. E o profeta diz, terminando aqui para nós orar, o profeta diz no parágrafo 81, lembre-se, ele cumpre todas as suas promessas de bênção, tanto quanto ele cumpre as suas maldições. Porque eles comeram dela, naquele dia eles morreram. E ele prova para você que morrer naquele dia,
que dela comem, e também cumpre toda a palavra que ele disse quanto às suas bênçãos. Toda a promessa Deus cumpre. Aleluia, toda a promessa Deus cumpre. Olha, eu gosto demais disso. Você tem que escolher qual dos dois você quer. E você já escolheu nessa noite. O que você quer? Eu quero ser abençoado por Deus. Glória a Deus. De crer nele ou as maldições dele. Perverter-se. Se você a perverter, crer o lado da perversão, então você é amaldiçoado. Se você crê nela justamente da maneira que ele a escreveu e apegar-se a ela, então você é abençoado. Você lembra da escritura que nós lemos na abertura do culto? Esses sinais seguirão aos que crerem. Você crê nessa palavra, então você é abençoado nessa noite. Ela é sempre contrária à ciência, sempre contrária à ciência. Veja, demonstra as coisas, pois ele cumpre cada palavra, tanto as suas bênçãos como suas maldições. Que Deus te ajude, meu irmão, a nós sermos verdadeiros crentes, que nada de dúvida esteja na nossa mente, mas que simplesmente a fé, a revelação de Deus possa estar no nosso coração, na nossa alma, e crer em cada partícula da palavra de Deus. Nem um jota, nem um tio, ela deve ser tirada, ela deve ser vivida, todas elas. É a pura palavra de Deus, e a defesa nossa, é a nossa fortificação. Você está seguro, protegido, estando atrás dela. Nós vamos inclinar nossas cabeças nesse instante. Maravilhoso e eterno Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, e vimos, Senhor, aqui na mensagem do profeta, que Deus cumpre a sua palavra, Deus prova a sua palavra, e Ele está aqui nesta noite para nos ajudar. E se você veio nessa noite e quer uma oração por você, você pode vir ao altar nesse momento, receber força, receber ânimo, coragem para prosseguir adiante. Ele está aqui nesta noite para te ajudar. Aleluia. Leve a sua bênção no seu coração, na sua alma. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, obrigado por Senhor, o Senhor ter enviado a tua palavra, e aqui está nosso irmão. O Senhor ajude ele, Senhor, que ele leve a sua bênção, o que ele veio buscar nesta noite, ele possa encontrá-lo, Senhor. Nós viemos buscar bênção, e ele leve a bênção da cura, ele leve a bênção da vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. Oh Deus, que o teu filho possa levar a sua bênção no seu coração, na sua alma, Pai, a sua cura, a sua libertação, o que ele veio buscar nessa noite, ele possa encontrá-lo, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por o que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por nossos irmãos. Ajuda aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. O Senhor sabe e conhece o coração de cada um. Lembramos neste momento, Senhor, do nosso culto de final de semana. Ó Deus, a presença do pastor Márcio, Senhor, que ele possa ser uma bênção para nós, que o Senhor possa usá-lo em tuas mãos em favor do teu povo, Senhor. Nós oramos e pedimos também, Senhor, pelo culto que teremos em Trindade do Sul. Abençoa o nosso trabalho ali em Erechim, Pai. Que o Senhor livre dos acidentes e dos males. Guarda-nos em tuas mãos, é o que nós te pedimos, Senhor. Cura, Senhor, os enfermos, liberta os oprimidos.
Ó Deus, eu lembro nesse momento do irmão Antônio, Senhor, o qual amanhã passará por um procedimento, e desde já nós colocamos o teu servo em tuas mãos. Que o Senhor ajude ele, Senhor. O Senhor é o grande libertador, o Senhor é o grande curador. Lembro da irmã Vanete, qual pedi oração a seu favor nesse momento. Tu és o Deus de solução, o Senhor é o Deus que resolve todos os problemas, Senhor. Aquele mal, aquela enfermidade, ela está repreendida pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos e agradecemos, e que o Senhor nos leve guardado aos nossos lares, debaixo da tua potente mão, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a cada irmão. Volte para o seu lar abençoado. E domingo às 8h30 nós já estamos com o tabernáculo aberto, onde nós viemos para a escola dominical. E à tarde nós teremos o companheirismo e à noite a Santa Ceia do Senhor. Deus os abençoe. No nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.